Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que possamos receber todas as energias de amor, os trabalhadores espirituais, nossos amigos espirituais, tão devotadamente, chegam muito antes de nós neste salão. E começam o trabalho de harmonização, de asepsia, e durante nossos trabalhos eles individualmente atendem a cada um de nós. Aqueles que têm mais sensibilidade até percebem a presença, às vezes um arrepio, a presença de cada companheiro espiritual que ajuda e procura energiza inicialmente o nosso organismo físico e depois automaticamente nós espiritualmente, né? Então que possamos permanecer sempre sintonizados, em vibração, para recebermos todo esse manancial que é oferecido a todos nós. A nossa reflexão de hoje, ela me surgiu a partir de um acontecimento num jogo de futebol, que foi um pouquinho antes do Dia dos Pais, e me chamou a atenção essa mensagem que foi transmitida naquele início de jogo, antes de começar o jogo, né? O árbitro de futebol, conhecido nosso, Leandro Voaden, adentrou o campo com o seu filho, adolescente, e se postou no centro do campo, e usando o microfone, disse o seguinte: antes de começar o jogo, quero falar sobre uma regra que precisa mudar no jogo da vida. De cada 10 meninos, 5, apenas 5 têm certeza de que são amados pelos seus pais. Que jogo é esse que os homens estão jogando? Ele pergunta. A gente precisa mudar essa regra urgentemente, porque quando um pai cuida, o mundo todo sente. Então aí ele conclui: no Dia dos Pais, a Natura, que foi justamente essa empresa de cosméticos que patrocinou essa pesquisa em toda a América Latina, que constatou que 50% dos meninos de 14 a 17 anos não têm certeza se são amados. Ou têm certeza que não são amados, ou não sabem se são amados. E se nós cuidássemos mais um pouco uns dos outros? Termina essa reflexão justamente fazendo essa pergunta para nós, né? Então, o que a doutrina espírita pode oferecer para nós de conteúdo, de ensinamentos, para justamente nós melhorarmos essa situação? Eu estou falando diretamente para os pais, porque a pesquisa foi direcionada para os pais. Porque os pais, os homens, de certa forma, têm uma grande dificuldade nessa relação afetiva. Isso vem dos nossos ancestrais, e até os dias atuais ainda nós temos essa dificuldade, né? O homem sempre foi tido como o general da casa. Lembra-se que em séculos passados, as esposas, para se dirigir
aos maridos, necessitava pedir permissão, né? E dizia: Senhor, meu marido, né? Então, mesmo nos dias atuais, nós temos essa dificuldade de sermos afetivos, de dizermos que amamos. E eu, quando disse para o meu pai, já no leito, quase na UTI, já na enfermidade final, que eu amava, ele tremeu assim. E eu não ouvi do meu pai, pelo menos na expressão física dele, falar que me amava ou que amava os outros filhos. Ele poderia devotar muito carinho, muito amor, mas não falava, não transmitia isso, com verbalizar, né? Então vejam, 50% dos meninos, e a pergunta foi direcionada aos meninos, tem essa incerteza quanto ao amor do pai. E a doutrina espírita, vamos começar por uma questão 582, que diz assim: pode-se considerar como missão a paternidade? Será que é uma missão ser pai? Os espíritos responderam: sem dúvida, é uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande, que envolve mais que o homem pensa. A sua responsabilidade quanto ao futuro, ou seja, envolve um dever mais do que o homem pensa quanto à sua responsabilidade em relação ao futuro daquele que está sobre a nossa responsabilidade. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então nasce o bebezinho, aquela coisa fofinha, pequenina, frágil. O objetivo e a sabedoria divina é justamente que nós nos encantemos por aquele serzinho que está chegando e passemos a cuidar efetivamente e endereçá-lo ao caminho do bem. Esse é o objetivo, essa é a responsabilidade nossa. Esta paternidade, como o Emmanuel diz, deve ser ativa, uma paternidade ativa no sentido de participação efetiva. Se preocupar com as companhias, se preocupar com o seu desenvolvimento moral, participar da vida estudantil, ou seja, todos os aspectos do cuidado que muitas vezes é delegado às mães, ou, quando não, terceirizado para pessoas de fora, para cuidar, para fazer inclusive até a educação, né? Então nós negligenciamos, e aí, como diz a questão respondida pelos benfeitores, é nossa responsabilidade. Seremos mais adiante, como diz Santo Agostinho, né? Deus vai nos perguntar o que é que nós fizemos com aquele bebezinho lindo, maravilhoso, que Deus nos colocou sobre a nossa guarda. O que é que nós fizemos? O que fizeste? E essa sabedoria divina, ela justamente para nós nascermos, vamos pensar cada um de nós, para nós nascermos, nós somos incluídos numa família. Ou seja, a união do gameta masculino com o feminino gera um ser. E nós somos inseridos nesse núcleo familiar, que pode acontecer
duas situações. A primeira é que esse grupo familiar e nossos pais sejam nossos velhos conhecidos. E é a regra, é o mais comum na condição da Terra hoje, um planeta que já vem há séculos e séculos buscando a evolução. Então nós, nas existências sucessivas, em geral, nós estamos inseridos numa família que nós conhecemos. Mas tem uma segunda situação que pode acontecer também, de uma situação excepcional, uma necessidade do espírito ser inserido numa família que nós não conhecemos, ou seja, ser completamente desconhecido por nós. É menos frequente, volto a dizer, apenas uma necessidade evolutiva, uma necessidade de resgate, é que nós somos inseridos. Então a família geralmente os componentes da família são nossos velhos conhecidos. Nós vamos entrelaçando e mudando de configuração, ora pai, ora filho, ora avô, ora irmão, ora cunhado, ora genro. E nós vamos nesse entrelaçar justamente com dois objetivos: resgatar necessidades, pendências que ficou para trás, ou nos ajudarmos mutuamente na evolução. Então, a sabedoria divina nos coloca na família com esses propósitos: resgatar pendências que não foram solvidas anteriormente, que estão pendentes, ou nos coloca na família para nos ajudarmos mutuamente, que é o mais comum. Nós achamos que a família, nós estamos ali naquele meio como resgate, como expiação. Não. Claro que há sempre pendências a serem solucionadas, mas o propósito maior ainda é a ajuda mútua para evoluir. Somente aquele que nós chamamos de ovelha negra é que às vezes é aquele parente problema, que esse sim está na situação de resgate por ódio, por desamor, enfim, por alguma situação. Bom, então nós vamos ver o seguinte: nessa relação pai e filho, nós podemos afirmar, com base em pesquisas, basta nós olharmos na vara de família, basta nós olharmos nos consultórios de psiquiatras, nos consultórios terapêuticos, nós vamos ver que existem 5 tipos de pais. Pais com filhos. Então vamos ver 5. Primeiro tipo de pai: pai que ama seus filhos, que também amam, ou seja, pai ama, filho também ama. Uma família equilibrada, a família ideal que nós almejamos sempre. Então ali o amor está presente, seja do pai para os filhos, seja dos filhos para o pai. O pai é aquele que participa, aquele que vibra com as vitórias dos filhos, que é a paternidade ativa que nós falamos, né? Então o pai está sempre presente. E depois, quando a madureza chega, os cabelos vão branqueando, as dificuldades de locomoção vão aparecendo, os filhos invertem o polo, os filhos passam a naturalmente se dedicarem aos cuidados dos pais. Então essa é a família equilibrada, a família que nós almejamos, né? E aí eu conto uma historinha, porque eu gosto sempre de entrelaçar para a gente pensar um pouquinho, o caso de que está inclusive na internet, né? A diretora da escola chamou os pais para uma reunião.
E durante a sua fala, ela disse: olha, os pais têm que participar mais da vida dos filhos, têm que estar presentes no dia a dia dos seus filhos. E um dos pais levantou a mão e diz: olha, senhora diretora, infelizmente eu não tenho como cuidar, participar ativamente do meu filho, trazer ele na escola, enfim, eu não tenho como, porque eu saio de manhãzinha para trabalhar, ele ainda está dormindo. Quando eu chego à noite, tarde já, ele já está dormindo também. Mas eu combinei com meu filho o seguinte: todas as noites eu chego, eu vou no quarto dele, faço um nó no lençol e dou um beijinho nele. No outro dia cedo, ele acorda e vê o nó no lençol e se alegra porque sabe que eu estive no quarto e dei-lhe um beijo. A diretora ficou reflexiva e depois pesquisou sobre o filho e disse o seguinte: a diretora se emocionou com aquela singular história. Surpreendeu ainda mais quando comprovou que o filho daquele homem era um dos melhores alunos da escola. Aquele pai encontrou uma forma simples, mas eficiente. E o mais importante é que seu filho percebia, através do nó, todo o afeto do seu pai. Ou seja, o mais importante é a comunicação através do sentimento. Então vejam que a afetividade pode ser demonstrada de diversas maneiras, até uma maneira tão simples como esta. Bom, o segundo tipo de pai é o pai que ama o filho, mas o filho não ama o pai. Então, todo o amor devotado pelo pai, todo o esforço empreendido pelo pai, não é correspondido pelo filho. E por que isso acontece? Bom, nós temos diversas situações que a doutrina espírita nos esclarece que pode gerar esse desamor por parte do filho ou dos filhos, essa não correspondência por parte do filho, apesar do esforço do pai em devotar amor ao filho. Pode ser, como diz o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das aflições, né? O capítulo é Bem-aventurado os aflitos, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um esclarecimento de Kardec a respeito dos sofrimentos. E ele diz o seguinte: os sofrimentos podem ter causas atuais ou causas anteriores. Então nós não podemos olhar a nossa existência nesse pequenino interregno do berço ao túmulo. É sempre bom esclarecer que nós temos uma única vida, mas divididas em diversas existências. Ora nós estamos num plano físico, ora no plano espiritual, e assim sucessivamente, nesse ida e volta, volta e ida. A vida é uma só, ou seja, o espírito é um só. O espírito é um só. Ele vai evoluir através das existências, ora no corpo físico, ora no mundo espiritual. Então vejam que, como nós falamos, a grande maioria das famílias são compostas por criaturas que se conhecem. Agora, esse conhecer
nós temos que ver cada caso, porque pode ser que situações que ficaram pendentes. Quantas desavenças entre irmãos, quantas desavenças entre pais. Basta ver lá na vara de família, na época que vai fazer a partilha dos bens, né? Uma situação só, que nós vamos ver famílias às vezes brigando por coisas mínimas. E esse ódio, ele fica entranhado no próprio espírito, na própria alma. Vai para o mundo espiritual, ela permanece lá, dentro dessa vida nossa, desse espírito nosso. Então vai chegar um momento que nós vamos reencarnar juntos. O esquecimento do passado nos ajuda muito. O esquecimento ajuda muito, o esquecimento do passado, mas as energias, elas são como conhecimento inatos, ou seja, nós percebemos. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa e, por nada, às vezes a energia dela não bate com a nossa, não sei por quê. Ao contrário, também é verdade. Quantas vezes nós encontramos uma pessoa, de repente gostamos tanto daquela pessoa, mas não tem motivo. Se nós olharmos do berço ao túmulo, nós achamos que não tem motivo. Então esses filhos que vêm para o nosso lar, ou nós como filhos vamos para o lar dos nossos pais, pode ser que nós trazemos essa energia negativa e nós não conseguimos superar essas diferenças, salvo se os pais, às vezes com muito esforço, com muita dedicação, conseguem fazer com que lá na frente o filho consegue devotar amor. E nós também percebemos hoje, não podemos deixar de fazer essa menção, que as nossas crianças, os nossos jovens de hoje, eles se apresentam com uma fragilidade emocional muito grande. Não aceita não. Qualquer situação gera, às vezes, situações que vai a ansiedade, a automutilação. E eu digo isso porque eu trabalhei um tempo no CVV, Centro de Valorização da Vida, e aí no atendimento lá era prioritariamente de jovens. E às vezes por qualquer coisinha os jovens já se falavam: minha vida não tem valor, minha mãe disse que eu não sou imprestável, então eu vou dar fim na minha vida que vai melhorar a vida para eles. Então não é assim. O nosso jovem atual, primeiro, não tem fé em Deus, ou seja, aquela benção mãe, benção avó que nós tínhamos, não tem hoje mais. Esse respeito aos mais velhos, nós não estamos conseguindo passar isso para os nossos jovens. Então, um motivo também pode ser justamente esse, né? E o terceiro tipo de pais é pai que não ama os filhos, não ama o filho, mas o filho ama o pai. É o inverso. No anterior, o pai amava o filho não amava. Aqui, o pai não ama. O pai é um desleixado, o pai não participa da vida do filho, mas o filho, independentemente de todos esses contratempos, o filho ou a filha ama o pai, recolhe na calçada quando ele está caído, depois de beber, dá banho, cuida, não reclama, cuida com amor. Mas existe isso? Existe. São filhos que reencarnaram naquele grupo familiar para resgatar os pais. Nesse sentido, o espírito evolutivo do filho é maior
da filha é maior do que o dos pais. E aqui tem uma questão que eu gostaria de mencionar rapidamente, que são justamente uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, que diz assim: se um filho se torna um homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram esse daí algum proveito? Ou seja, os filhos, apesar dos maus exemplos do pai, apesar de todo o desamor do pai, a pergunta é: o filho se torna um homem de bem? No mundo espiritual, esse pai vai dizer: ó, meu filho é um homem de bem, nasceu comigo e é um homem de bem. Ele tem algum proveito disso? Será que o pai tem algum proveito no fato do filho ter se tornado um homem de bem, mesmo ele sendo um mau exemplo? O que vocês acham? A resposta em 3 palavras: Deus é justo. Se os pais não contribuíram com nada, nada será acrescentado a eles como mérito. O quarto tipo de pai são pais que não amam seus filhos e os filhos que não amam seus pais. Então veja, no primeiro exemplo nosso do grupo familiar, os dois se amavam, era um lar equilibrado. Este quarto, ninguém se ama. Ninguém se ama. Imagina um lar em que pai odeia os filhos e os filhos odeiam o pai. Então, nessa circunstância, o desamor é a marca daquela família, daquele lar. Normalmente, uma família desse tipo termina em tragédia. Termina em tragédia. Porque veja, se nós nascemos num grupo familiar com o objetivo de nos ajudarmos mutuamente, ou de resgatar dívidas pendentes, se nós exercemos o ódio continuamente, nós não estamos cumprindo com o nosso planejamento, que era justamente de melhorar a condição nossa, a nossa relação, né? E aí tem uma passagem muito conhecida do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, que ele trata de parentes difíceis. Porque quem são esses parentes difíceis? Quem são essas, só citando a ovelha negra da família, quem são esses? Ele diz assim: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão. Então, a primeira situação que nós devemos ter, uma primeira compreensão, é justamente a necessidade de alguém nessa família começar a praticar a lei de amor. Então, quando um começa a exercitar a generosidade e a compreensão, normalmente isso vai gerando um efeito cascata na família. Então, aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão.
na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns aos outros sem causa justa. Ou seja, ninguém cai de paraquedas numa família. Como Deus não joga dados na nossa vida. Onde é que nós vamos colocar agora aquele? Naquela família. Não, não é assim. Há todo um planejamento espiritual que o objetivo é sempre melhorar a nossa condição espiritual. Muitas vezes a dor e o sofrimento faz parte do roteiro desse melhorar a nossa condição. Ele continua, diz assim: o parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Imagina essas crianças que sofrem violência e vêm amanhã desencarnar. Na hora de reencarnar, essa criatura vem com as suas deficiências. E aí, quem vai cuidar? Nós mesmos, como disse aqui, né? Ou seja, nós causamos, agora somos responsáveis para resgatar. Nós empurramos no buraco, agora vamos puxar. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis, com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Então o nosso sofrimento é prestaçãozinha de dívida de atacado que foram construídas lá atrás, que ficou. E por fim, no quinto, para encerrar, né? Primeiro, pai que ama o filho, filho que ama o pai. Segundo, pai que ama o filho, filho que não ama o pai. Terceiro, pai que não ama o filho, filho que ama o pai. Quarto, os dois não se amam, desamor presente. O que falta? Nada. Falta o quinto, que são os pais desconhecidos. Pais desconhecidos. Aqueles que sequer sabem que são nossos pais. Aqueles que sequer sabem a história, o que aconteceu com nossas mães. Aqueles a quem, de certa maneira, não tivemos a oportunidade de conhecer e nem sabem os nossos nomes. Esses companheiros, em que pese não terem participado da nossa história da criação, são nossos credores por haverem nos concedido o corpo físico. Então vejam, por pior que seja a situação, ainda assim, o filho tem um pleito de gratidão com esse pai que lhe propiciou, junto com a sua mãe, o seu nascimento. E olha que é uma coisa, e a gente que já trabalhou nesse meio jurídico, e olhar uma certidão de nascimento,
com o nome da mãe e o nome do pai desconhecido. Principalmente para aquele filho, deve ser algo no dia dos pais, ou seja, numa série de situações. Quem é seu pai? Gera um trauma. Mesmo assim, o filho ainda, porque veja só, ou nós fomos concebidos e cuidados pelos mesmos pais, ou fomos concebidos e cuidados por alguém, que o espírito Lacordaire chama de os autores dos nossos dias. Ou seja, nós chegamos até aqui porque alguém cuidou de nós. Pode ser quem nos gerou, mas alguém cuidou de nós. E esses que cuidaram de nós merecem toda a nossa gratidão. E aí, não há, para encerrar essa fala que eu achei fundamental, não há nenhuma possibilidade dentro do fenômeno daquilo que a doutrina espírita nos oferece, de nós recebermos uma família maravilhosa, se nós não nos movimentarmos para viver o amor. Esse é o grande chamamento do Espiritismo para todos nós: despertar as nossas almas para um majestoso trabalho de quebra das nossas resistências de amar, entendendo que o grande propósito da família não é outro senão oferecer a chance de nos reencontrarmos para descobrir o valor do amor. E neste dia em que viemos refletir sobre essas coisas, que a mensagem espírita nos seja instrumento suficiente para conseguir cicatrizar as nossas feridas e devolver em nós os sentimentos que ainda não temos, mas tão necessário, que é o dom de amar e de honrar os nossos pais. Que Jesus possa nos abençoar. Vamos orar, pensamento centrado em nossos pais, aonde quer que se encontrem, que possam, Senhor, receber de nós a gratidão por ter participado ativamente da nossa existência. Que possa, Senhor, receber neste instante as energias de amor que endereçamos, seja que esteja no plano físico ou esteja no plano espiritual. Receba, papai, receba o meu abraço fraterno, receba a minha gratidão por tudo, que assim seja.